Uma casa de amor. Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados, aos internautas também. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião da tarde de hoje. Nós vamos dar alguns avisos, fazer a leitura para a prece e para começar a nossa reunião. A nossa casa, ela possui estudos de domingo a domingo. Os estudos das obras básicas, estudamos obras de André Luiz, obras de Dona Ivone Pereira, obra de Leon Denis, e vários dias, em vários horários, temos os estudos das obras básicas. Quem quiser nos acompanhar, ou pelas lives, ou mesmo vir estudar conosco aqui na casa, é só entrar no site www.centroespiritautivopanfiro.com. Lá vai encontrar toda a programação das reuniões públicas, dias, horários e dos estudos também. Toda a programação da nossa casa está nesse site. Nós temos também, a nossa casa mantém a obra social Antônio de Aquino, que acontece aos sábados, de 8 ao meio-dia, em que os pais, acompanham as crianças, chegam na nossa casa, tomam o café da manhã, vão para as salas estudar, cada um na sua faixa etária, e almoçam e retornam aos seus lares. E, além disso, nós temos também distribuição de cestas básicas às famílias e serviço dentário, odontológico para as famílias. Então, nós temos a nossa assistência social. Quem quiser conhecer, vir nos ajudar como voluntário, nós precisamos sempre de evangelizador. É só conversar com os dirigentes da casa que eles darão as orientações necessárias. Nós pedimos também quem puder nos ajudar com 1 quilo de alimento não perecível para comprar as cestas básicas e também para ajudar na alimentação deles enquanto eles estão aqui na casa. Pedimos itens para o nosso bazar, que a renda é revestida para obra social também, e bolsas, cintos, bijuterias, roupas, calçados, tudo que estiver em bom estado e que puder ser comercializado, nós aceitamos e agradecemos a quem nos ajudar. Nosso palestrante de hoje é o nosso querido Paulo José. Ele é trabalhador também aqui da nossa casa. E temos também o nosso... ele vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, os itens de 5 a 7. E na sustentação dos passos, nós temos também o trabalhador da nossa casa, Ângelo Farias. Ele vai falar do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 180, a qual eu vou fazer a leitura agora para preparar para a nossa prece. Façamos luz. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens. Jesus, Mateus, está em capítulo 5, versículo 16. Ante a glória dos mundos envolvidos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos na crosta planetária é limitado o círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar.
A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. A angústia de nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos que ajudam em nome do Altíssimo e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar, valendo-nos de luzes alheias, todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho, aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade, e acende o teu achote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por 1 hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não ouvide tua candeia. Se não desejas resvelar nos precipícios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exalar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exonerem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Vamos pensar em Jesus. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, nós te rogamos, Senhor, nesses instantes, a tua ajuda, a tua proteção para a nossa reunião da tarde de hoje, na nossa casa de amor. Pedimos a ajuda dos amigos espirituais, o altivo, que ele possa estar aqui nos ajudando, inspirando o Paulo José, inspirando também o Ângelo e nos ajudando a todos. Que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome da coluna espiritual, diretora da nossa casa, é que nós possamos dar por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje.
Que assim seja, graças a Deus. Bom, eu vou ler o item 5 para a gente se situarmos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Item 5. Se, pois, em sua prudente sabedoria, a providência só revela as verdades gradualmente, ela sempre o faz à medida que a humanidade se vai mostrando apta para recebê-las. Ela as mantém reservadas e não sob o alqueire. Mas os homens que estão de posse dessas verdades, quase sempre, na maior parte do tempo, as ocultam do povo, com a intenção de doutriná-lo. São esses que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. É assim que todas as religiões tiveram seus ministérios, cujos exames proíbem, mas enquanto essas religiões ficam para trás, a ciência e a inteligência marcharam e rasgaram o véu misterioso. O povo tornou-se adulto e quis penetrar o fundo das coisas, eliminando de sua fé o que era contrário à observação. Não podem existir mistérios absolutos, e Jesus está com a verdade quando diz que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Tudo o que está oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender sobre a terra, lhe será sucessivamente desvendado nos mundos mais avançados. Quando se houver purificado aqui na terra, ele ainda está no nevoeiro. Vamos passar a palavra ao Paulo José. Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. É uma alegria retornar a esse porto seguro, que é o nosso SEAP, essa casa de amor, que o Mestre Jesus, Deus nosso Pai, os diretores espirituais que conduzem essa casa e a todos nós, possam nos envolver em vibrações de paz, de alegria, de esperança, sobretudo ao buscarmos aqui a fonte do conhecimento universal. É sempre bom todo cristão, todo espírita, ter uma ideia mais profunda do que somos, de onde viemos, para onde vamos, quem nos criou. Às vezes passamos um longo período da nossa abençoada encarnação, para alguns vida, né? Existência, se preocupando com coisas banais, coisas que não somam na nossa evolução espiritual. E toda casa séria, toda casa espírita séria como a nossa, ela sempre nos faz mergulhar no sentido da ideia de um Criador. Porque se nós formos avaliar, tudo começou pela mente divina de Deus. Deus é o absoluto, é o alfa, é o ômega, como o evangelista João nos trouxe.
Então, tudo que existe partiu dessa força do amor que se chama Deus. Leon Denis, o consolidador da doutrina espírita, no seu livro Grande Enigma, traz para nós um assunto muito interessante que inicia o capítulo 5, falando para nós sobre a necessidade da ideia de Deus. Como necessitamos de ter uma ideia de um Criador, de um Pai, que zela por nós, que torce por nós, que vibra por nós, que está no meio de nós. Leon Denis começa dizendo assim: a questão de Deus é o mais grave de todos os problemas suspensos sobre nossas cabeças, e cuja solução liga-se de uma maneira estreita e imperiosa ao problema do ser humano e do seu destino, ao problema da vida individual e da vida social. O conhecimento da verdade sobre Deus, sobre o mundo e sobre a vida é o que há de mais essencial, de mais necessário, pois é Ele, o conhecimento de Deus, que nos sustenta e nos inspira e nos dirige. Então, vejamos, essa ideia de Deus, Deus Pai, como disse o nosso Mestre Jesus, Deus Amor, como identificou o evangelista João, faz-se uma grande necessidade de nós, todos nós, encarnados e desencarnados, meditarmos, aprofundarmos nessa força. E é interessante que as religiões, cada uma prega, né, a ideia de Deus. Dentro do lado mosaico, uma ideia de um Deus vingativo, daquele Deus general, né, daquele Deus imparcial, daquele Deus de todas as formas, daquele Deus que condenava até a quarta, quinta geração. E aí veio Jesus e trouxe para nós essa ideia de Leon Denis, de Deus Pai, Deus Amor. Certa vez perguntaram para Albert Einstein: o senhor acredita em Deus? E ele respondeu: sim, mas não no Deus que os homens fizeram. Eu acredito no Deus que fez os homens. Olha a diferença. Continuando essa reflexão inicial, nosso Leon Denis, no livro Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, veio trazer, quando perguntado sobre o que era efetivamente a religião para ele, o pensamento de Leon Denis devolveu a esse interlocutor que o perguntava qual era o sentido de uma religião. Leon Denis responde: a religião, para ser realmente viva, para exercer um grande papel que lhe compete na ordem social, educador e moralizador, não é isso o papel da religião? Educar e trazer a moral. Que moral é essa? A moral de Jesus, os ensinos do Cristo. A religião, ela deve ser uma alta e clara síntese de tudo quanto a humanidade pode adquirir de conhecimento sobre o universo e a vida, sobre o elevado objetivo da existência e do destino da alma.
quem sou, de onde vim, para onde vou. Então, o objetivo da religião deve ser esse, despertar no adepto essa certeza de quem efetivamente ele é, ela é, né? Continua Leon Denis. Este conhecimento se concretiza por dois modos. Qual é? O primeiro modo, a ciência, que é toda observação e experiência, e a obra humana, a ciência e a obra humana. Depois, a revelação, que é obra de quem? Do mundo espiritual, do mundo invisível. Continua Leon Denis. É indispensável que as duas correntes de ensinos concordem nas conclusões e na sua adoção, que a religião se torna realmente eficaz e atende às necessidades e às aspirações de uma época. Essa mensagem tem mais ou menos 136 anos e é totalmente atual, né? Então, a religião, para ela ser efetiva, para ela mexer com a alma, com o espírito, com o coração, ela teve que ter esse espírito de liberdade, de caminhar associada entre o plano espiritual e o plano material, entre a ciência e a religião. Né? Kardec tem até um capítulo no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, a aliança da ciência com a religião. Então, esses dois propósitos devem ser irmãos, devem ser parceiros. E aí, Leon Denis conclui dizendo assim, é o Espiritismo que garantirá a síntese da ciência e da revelação. É por ele que as almas serão formadas, preparadas contra o mal e submetida à lei do dever e às disciplinas sociais, porque não haverá renovação possível de uma outra forma, não é? Não haverá renovação de uma outra forma, sem essa associação, né? De acreditar na ciência e de acreditar efetivamente na manifestação do mundo original, natural, que é o mundo espiritual, que é o plano espiritual. Essa associação tem que fazer parte de todos nós, porque isso nos levará a saltos quânticos, nos levará à segurança interior quanto à descrença, às ideias negativas, às interrogações que possam surgir no dia a dia de cada um de nós. E aí ele continua dizendo assim, é por ele que se imporarão as linhas mestras, as formas exatas dessa religião do futuro, que se esboça e se prepara sob tantos pontos na hora atual. A religião da fraternidade, a religião do amor, anunciada há 2000 anos pelo Cristo, que os homens ainda não puderam compreender e praticar. Olha o final, que o homem, humanidade, né, ainda não conseguiram compreender e praticar. Essa afirmação de Leon Denis, ela tem um objetivo muito sério na nossa vida. Se a gente observar o cenário aí fora, né, o cenário ainda é muito de dor, de orgulho, de egoísmo, de ambição, né? Muitos ainda estão vivendo, como o Buda dizia, o mundo do Maya. O que é o mundo Maya? É o mundo da ilusão, achando que só dentro desse contexto, desse planeta ainda tão pequeno em relação ao cosmos, só isso aqui nos resolve,
Não. É necessário pensar na dor lá de fora e procurar observar todo o conhecimento passado na nossa casa espírita, para que nós possamos ter força de encarar, servir e ajudar o nosso próximo mais próximo, a começar pelo nosso lar, pelos nossos familiares, pelos nossos filhos, netos, sobrinhos, vizinhos, espalhando esperança, espalhando uma saída objetiva para os grandes males que assolam na humanidade afora, nos países afora. E aí, perguntaram ao Leon Denis se o Espiritismo é a religião do futuro. E ele sabiamente respondeu no mesmo livro: o Espiritismo será o futuro das religiões. Olha que resposta profunda e sábia. Por que o Espiritismo será o futuro das religiões? Por querendo ou não, conforme o início aqui, tem que se caminhar lado a lado a ciência e a religião, ser parceiros. As religiões, no futuro, passarão a aceitar, a vivenciar alguns postulados espíritas, para não pararem no tempo, não ficarem na retaguarda da história da humanidade. E quais são esses conceitos que não é criação de Kardec, mas é criação de Jesus? Há muitas moradas na casa do Pai, que Kardec traduziu pelos espíritos superiores, pluralidade das existências. A lei da encarnação banida tem que se retornar, né? Porque sem a reencarnação, as diferenças sociais, morais, físicas, espirituais, não há como entender, não é? A comunicabilidade dos espíritos, não é? A crença nesse Deus que Leon Denis passou ali, ó, essa necessidade da ideia de Deus. E aí, tudo isso, as religiões do futuro assimilarão esses conceitos dos espíritos de Allan Kardec, para que haja uma associação, um laço mais estreito, acelerando o quê? Acelerando a evolução espiritual e moral da humanidade. Sem uma ideia de um Deus justo, misericordioso, bom, um Deus que nos dá a liberdade de ação dentro do contexto do livre-arbítrio. Então, é um Deus que deixa a cada um de seus filhos e filhas o modo de escolher, como nós escolhemos hoje, livremente, carinhosamente, amorosamente, estarmos aqui nesse porto seguro, recebendo instruções, caminhos para alcançarmos a nossa evolução espiritual. E na lição de hoje, vem aquela lição que Jesus nos passa sobre a candeia, né? Coloque a candeia sobre o alqueire, né? A maioria gostava de colocar a candeia onde? Por baixo do móvel, do velador. E veio Jesus anunciar o quê? Coloque a candeia sobre a mesa, onde ela possa espargir luzes por todo o ambiente, para que todos possam ser o quê?
beneficiado pela luz da candeia. E dentro da visão estudada do pensamento de Jesus, o que Jesus estava se referindo sobre essa candeia? Ele estava se referindo sobre o Evangelho, sobre as noções de Deus, sobre as informações do seu Evangelho, da sua proposta de renovação para a humanidade. Tudo isso Jesus estava falando. Coloque ali, meu filho, para que todos possam absorver, para que todos possam entender, para que todos possam, através do entendimento, começar a mudar, a evoluir, a progredir, a crescer. Dentro da nossa experiência, né? Que agora, graças a Deus, a coisa se ampliou de uma tal maneira, a ciência evoluiu tão assustadoramente, que agora as luzes são assim, né? São luzes bem mais práticas, são luzes frias, não são luzes quentes, como da minha infância, né? Que era aquela luz incandescente, que você se coloca, ameaçasse se aproximar com a mão, você queimava, né? Queimava a mão, né? De tão quente que era. E aí, essa luz lá que Jesus está se referindo, estava lá, ó. Ninguém colocava essa luz debaixo do móvel, né? Nós não colocávamos essa luz debaixo do móvel. A gente colocava, vamos dar um exemplo, o abajur. O abajur tinha um lugar direcionado para ele, né? Próximo ao sofá, próximo à mesinha de leitura, próximo à mesinha à cabeceira da cama, onde você tinha acesso ao botão e acionava a luz para você ter um conforto na leitura, né? Para você ter um conforto de se levantar do quarto, enfim. Esse exemplo é um exemplo bem natural que a gente vivenciou, não é? Então, a ideia não é esconder, como no início, mais ou menos uns 50 anos atrás, a missa era em latim. E o adepto chegava na igreja e não conseguia entender nada, né? Era em latim. Eu lembro do nosso Eurípides Barçanufo, grande espírito, da cidade de Sacramento, Minas Gerais, católico fervoroso. Depois que, através de um livro de Leon Denis, que o tio o presenteou, ele conseguiu, através desse livro, depois da morte, que tem o título do livro, ele conseguiu ascender e ver tudo o que ele precisava, todas as respostas que ele precisava sobre a vida, sobre o porquê da vida. Esse nosso Eurípides Barçanufo colaborava, era um coroinha da Igreja Católica, ajudava o padre na missa. E ele era um católico fervoroso, praticante, ativo mesmo, né? E ele recebeu do padre, escondido, o exemplar da Bíblia. Porque ninguém tinha a Bíblia, tinha acesso, o quê? A luz. Ninguém tinha acesso à candeia, né? E o padre falou assim, ó, fica quietinho, Eurípides, não fala para ninguém. Como você é uma pessoa exemplar aqui, né, na igreja, vou te presentear com o exemplar da Bíblia, mas não fale para ninguém. Então, vejamos, como era difícil a gente descobrir a candeia sobre a mesa. Ela estava escondida debaixo do móvel. E aí, a lei de Deus é o quê? De progresso, de avanço, de crescimento. Houve uma mudança
com o tempo, de traduzir para o português e as livrarias começarem a distribuir esse livro sagrado, a Bíblia, o Novo Testamento, desenvolvendo assim em todo o catolicismo um avanço considerado, né, moral e espiritual para a humanidade. Já dentro da nossa proposta, Kardec recebeu dos bons espíritos esse livro, do Livro dos Espíritos, que é composto de 1019 perguntas, perguntas sábias do codificador e respostas mais efetivas e profundas que nenhuma filosofia até hoje ousou em explorar e entender. Respostas que vieram de planos siderais muito além da nossa imaginação. Paragens celestiais. Paragens onde os verdadeiros ministros do Senhor vivenciam, gerenciam mundos, sociedades, países. Esse é o Livro dos Espíritos, uma candeia gigantesca, cheia de luz. Veio outra candeia, que ela leu ali, que é o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Para essa candeia aqui, que tem várias mensagens profundas de entidades celestiais, espíritos nobres, espíritos superiores, e também tinha uns estudos do próprio Allan Kardec que você fala assim, gente, isso não é do codificador, isso é uma psicografia, de tão lindo, de tão profundo. Por quê? Para trazer algumas mensagens assinadas por Allan Kardec, ele estava em sintonia com quem? Estava em sintonia com espíritos de alta envergadura para poder organizar essa obra. E como essa obra se materializou na Terra? Foi preciso uma ausência de Kardec por 60 dias. Kardec teve que se ausentar do seu lar e para uma região tranquila de praia no interior da França, alugou uma cabana simples. Ali ele se instalou, a esposa o acompanhou, Amélie Boudet, e ali ele começou a organizar. Ele já tinha alguns cadernos de mensagens dos espíritos, Lacordaire, Santo Agostinho, Lázaro, né? Paulo, o apóstolo, e tantos outros aí, né? Ele tinha alguns, mas precisava injetar mais mensagens para que a obra tivesse pelo menos 300 páginas. Ali, ele se instalou em profunda meditação, alimentação supernatural, em oração, para que ele pudesse sintonizar com o plano espiritual superior e trazer essa obra. Interessante que ele mesmo narra que essa experiência trouxe para ele até um bem-estar na saúde física dele, que ele estava passando por um momento muito difícil de saúde. Então esse momento de se desligar do mundo, da sociedade, daquele burburinho
daquela agitação de Paris, o fez organizar com método, com disciplina, com profundidade, com fé, uma sintonia muito fina com o mundo espiritual. Então, ele trouxe o que para todos nós? Com toda essa ausência e essa profunda meditação, faz-me lembrar o próprio Mestre Jesus, né? Jesus, antes de começar o seu apostolado com os discípulos, de divulgar a Boa Nova, Jesus também precisou de se ausentar no deserto. E contam os evangelistas, né, que Jesus passou 40 dias em meditação, em oração, em jejum. Mas o Mestre, um espírito superior, modelo e guia da humanidade, já superior, né? Jesus já era superior a 4. O nosso orbe existe há 4 bilhões e meio de anos. Antes do nosso orbe ser formado, Jesus, já era um espírito superior. Como Emmanuel fala no grande livro A Caminho da Luz, Jesus recebeu as ordens de Deus com os seus auxiliares, engenheiros siderais, de promover a organização da Terra, começar a fundar, a organizar a Terra. Esse livro, A Caminho da Luz, de Emmanuel, ele é muito profundo, é muito bonito. É a história da civilização, né? À luz do Espiritismo. Então, ele, voltando ao Cristo, por que ele precisou dessa ausência de 40 dias? Porque ele veio trazer o quê? Ele veio trazer a verdade. Ele veio trazer, como ele afirmou, que para nós alcançarmos, né, a nossa evolução espiritual e moral, necessitamos de estarmos primeiro seguindo a lei de Deus, seguindo as orientações de Jesus. Ele afirmou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém irá ao Pai se não for por mim. Não é eu pedir licença a Jesus. Jesus, dá licença que eu vou ao Pai. Não, não é isso. Não é isso que ele está se referindo. Por mim é o quê? Pelo meu Evangelho, pelas minhas diretrizes. E a maior diretriz de Jesus, a nossa casa propaga. Que é o quê? O amor. A nossa casa, ela divulga 24 horas por dia o amor. Porque o amor, como diz Lázaro em uma mensagem do Evangelho, o amor é de essência divina. Todos vós, aqui encarnados e desencarnados, possuem dentro de si esse fogo, essa possibilidade de acessar o divino. Certa vez perguntaram para Michelangelo como ele usava aquele seu talento tão fantástico para produzir obras tão lindas, tão profundas, tão maravilhosas. Como era, né? Como ele agia. E aí ele, dentro daquela simplicidade dele, ele respondeu assim: a obra já existe. Eu apenas uso o cinzel e retiro o grosso. Retirando o grosso, a obra aparece. E eu, quando eu ouvi essa frase de Michelangelo, todos nós somos uma obra linda e maravilhosa de Deus. Mas, às vezes, os conceitos da sociedade,
a nossa dúvida, as nossas incertezas, não nos deixam a gente fazer essa viagem interna e enxergar a grande obra que nós somos. E como a gente faz essa viagem interna? Como a gente faz igual Michelangelo? Começa a tirar o grosso para surgir o divino. Através da busca do conhecimento espiritual, das lições do Evangelho segundo o Espiritismo, das lições que Jesus nos trouxe, que é a lição de amar, que é a lição de servir, que é a lição de perdoar. Então, todos esse propósito chega a nós como? Como uma campainha. Essas propostas, né, de Jesus se ausentar, ficar no deserto, para trazer a mensagem, para ficar escondida debaixo do velador? Não. Essa não foi a proposta do Mestre. Ele veio para que todos tenham vida. Que todos tenham vida plenamente. Mas essa vida, ela se inclui dentro do sentido do despertar, né? Então, a proposta de Jesus foi essa. A proposta de Kardec se ausentar 60 dias, se recolher num lugar paradisíaco para trazer o Evangelho, foi a grande responsabilidade que esse livro, que essa luz, iria mexer com todos nós. Tem esse livro aqui, de André Luiz. O título do livro é Os Mensageiros. E esse livro são fatos, depoimentos de alguns espíritos que se prepararam no plano espiritual para acender a luz da candeia na Terra. Trazer uma luz, crescer espiritualmente, ajudar o progresso da humanidade, ajudar os seus familiares, ser um homem de bem ou ser uma mulher de bem. E aqui tem mais ou menos uns 8 depoimentos. Todos eles faliram na sua missão. Todos nós, antes de retornar ao jugo da carne, a abençoada escola terra, a abençoada reencarnação, passamos por processo educacional, um processo demorado e longo de preparo da reencarnação para, ao acordarmos no corpo físico, atuarmos como luz, como a candeia. Mas, quando a gente acorda, e aí a gente observa o cenário, a energia, o magnetismo da Terra, as facilidades materiais, os sucessos, as glórias, a gente esquece. Vai esquecendo. E vai dando ibope o quê? Aos prazeres. O aqui e agora. Vamos aqui, vamos aproveitar. Depois, quando eu me aposentar, eu vou lá para o centro, para o CEAP, e vou ajudar lá. Quando eu puder. Será que quando vai dar tempo? Não é rogar praga. É a gente pensar, né? Quem nos garante? Então, todos nós somos missionários. Gente, bom, né? Todos nós somos missionários. Todos nós somos alguém. Todos nós trazemos do mundo espiritual uma cota de amor, de doação, né? E aí, você passa essa cota para ele, para ela, para o outro, para a outra, e aí a harmonia vai se fazendo,
no seu lar, no seu ambiente profissional, né? No seu bairro, na sua vizinhança, e você vai somando o quê? Amor, esperança, cada um dando um pouquinho de si. Quem sabe muito, ensina quem sabe menos, quem sabe menos, ensina quem sabe menos ainda, e vai assim, equilibrando o quê, né? Equilibrando. E o mundo não fica bom? O mundo muda, o mundo muda. E aí, o que aconteceu com o nosso André Luiz? Nosso André Luiz, na sua última encarnação, era um médico famoso, né? Participava ativamente da sociedade da época e não tinha uma mínima ideia, como eu iniciei ali, de Deus. Deus para ele era o dinheiro, era a fama, o poder, era o consultório, era a receita das consultas. Então, existe dois modos, né? Viver e existir. Existir, esse livro existe, o microfone existe, a mesa existe. Viver, nós. Viver a vida. Acordar para a vida. Acordar para a nossa realidade. Somos o que somos. E aí ele, dentro desse mundo, e ele levou qual a verdadeira propriedade que André Luiz retornou para o mundo espiritual? Qual a verdadeira propriedade? Quando a gente retorna ao mundo espiritual superior, que é a nossa verdadeira casa, né? Isso aqui é um mundo da ilusão, um mundo temporário. Lá, quando a gente chegar lá na entrada do mundo espiritual, não vai perguntar se eu tinha o último celular, o último modelo de celular, o último modelo de carro, o último modelo de roupa, de grife. Não vai perguntar meus diplomas, se eu era artista, presidente, operário, nada disso. Irão nos perguntar assim, vamos ver para mim, Paulo, o que trazes? O que trazes? Ah, eu fui juiz, eu fui na terra. Não, eu quero outra coisa. E quem nós levaremos? Levaremos essa candeia, essas informações relevantes. Levaremos o abraço, o sorriso espontâneo, a tarefa voluntária, a tarefa espiritual e a voluntária, mas feita com entrega, sem pensar nos resultados, feita com entrega total, com toda dedicação, com todo amor. Isso sim a gente vai levar. Isso as traças não roem, nem os ladrões roubam. André Luiz chegou no mundo espiritual. O que ele encontrou? Ele encontrou companhias afins. Um lugar triste, um lugar cheio de sombra. Quem viu o filme, né? Retratou isso bem no filme. E ali ele ficou ali, vagando por um período meio longo, até ele acordar. Como ele acordou? Ele acordou quando ele parou e falou assim, deve existir alguma saída para esse meu sofrimento tão atroz. Deve existir algo ou alguém para me tirar daqui. Ele abaixou a cabeça, começou a chorar e orar. Chorava copiosamente e orava copiosamente. Então ele viu que o rosto dele foi lavado. Aquele rosto dele todo sujo da poeira, né? Foi lavado. E ele acordou e ele viu um vulto, mas que não era um vulto que não o perseguia como estava perseguindo ele direto. Era um vulto pacífico.
Ele olhou assim, quem é o senhor? Oi, meu filho, chegou a sua hora. Vamos para um outro lugar. Ele foi conduzido para a cidade espiritual, nosso lar. E ali ele começou a acordar e receber noções espirituais que todos nós aqui encarnados recebemos. Recebemos quase todo, aqui todo, na nossa casa nós recebemos luzes espirituais diariamente. De domingo a domingo, as luzes se acendem aqui para o nosso espírito, dando-nos oportunidade de chegarmos bem na nossa realidade, que é o mundo espiritual. E ali ele começou a ver o que realmente era a vida. E aí, quando ele se recuperou, a Narcisa, a senhora falou assim, meu filho, me ajuda aqui. Eu sou médico. Queria dar carteirada no mundo espiritual. Eu falei, meu filho, por enquanto você precisa assim, limpar as coisas, varrer, né? E aí, depois de 2 anos no mundo espiritual, 2 anos, que a maturidade espiritual despertou nele. E ele reconheceu quem era realmente a identidade original dele. Olha aqui, olha o depoimento que ele traz para nós. Pela primeira vez, cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Quer dizer, os inimigos dele não eram inimigos, eram benfeitores. Comecei a frequentar de novo. Ele vinha periodicamente visitar a casa dele aqui na Terra. Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, não mais como o senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. Não mais procurei na esposa do mundo a companheira que não pudera compreender-me, e sim a irmã a quem deveria auxiliar, quando estivesse as minhas forças. Abstive-me de encarar o segundo marido. A esposa casou de novo, e ele ficou... no filme conta isso, né? Quando ele viu o marido lá na cama, o cara estava até com uma pneumonia grave, tossindo, ele olhou para o que você está fazendo aí na minha casa? Muito engraçado, né? Olha o que ele fala agora. Abstive-me de encarar o segundo marido como intruso que modificara meus propósitos, para ver apenas o irmão que necessitava o concurso de minhas experiências. Olha que lindo. Não voltei a considerar os filhos propriedade minha, que é muito comum, né? Quando a gente não conhece, né? Meu filho, minha filha, minha neta, Estar temporariamente, não é identidade de filho, filha, neta, esposa, está. Aí ele diz assim, não voltei a considerar os filhos propriedade minha, e sim companheiros muito caros, os quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo, amparando-os espiritualmente na medida de minhas possibilidades. Agora ele fala uma coisa linda aqui, olha a afirmação que ele faz. Compelido a destruir os meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalava em minha alma. Aí ele continua dizendo aqui que ele passou os 2 primeiros anos em nosso lar e ele não olhava para a beleza da cidade, da colônia.
das flores, dos bosques, dos lagos, das edificações, os prédios, sabe, as casas. Ele não tinha tempo, porque ele só estava olhando para o umbigo, né? E ele fala aqui, ele dá esse depoimento, que como era linda e maravilhosa a colônia espiritual ao nosso lar. E aí vem a Narcisa e fala assim: André, ainda bem que você acordou, ainda bem que você despertou. Isso já é um ponto muito positivo para quando você regressar de novo à escola, o hospital terrestre, você possa escrever no seu livro da vida uma outra história. E ele não escreveu? Quantos livros! A série André Luiz é linda, né? A vida no mundo espiritual. Cheio de noções, saídas, lições de aprendizado para o nosso crescimento moral e espiritual. Portanto, para a gente encerrar, como a doutrina espírita é simples e ao mesmo tempo profunda, vamos seguir o exemplo do poeta Casimiro Cunha, uma psicografia de Chico Xavier. São conceitos aqui de Casimiro Cunha muito atuais para a gente enxergar de novo a candeia, a luz e a verdadeira propriedade que possuímos. Ele diz: clamas que o tempo está curto, contudo o tempo replica. Não me gaste sem proveito, simplifica, simplifica. É muita coisa a buscar-te. Armazém, loja, shopping, botica. Shopping não. Ainda era o tempo dele não. Mas a gente busca. Aprende a viver com pouco. Simplifica, simplifica. Incompreensões, chicotadas, calúnia, miséria e trinca. Não carregues fardo inútil. Simplifica, simplifica. Encontras no próprio lar parente que te infere e implica. Desculpa sem reclamar. Simplifica, simplifica. Se alguém te injuria em rosto, se te espanca ou sacrifica, ouvida a loucura desse ser, simplifica, simplifica. Recebe dos mais amados ofensa que não se explica. Esquece a lama da estrada, simplifica, simplifica. Crês amparar a família pelo vintém que explica, que estica. Excesso cria ambição, simplifica, simplifica. Dizes que o mundo é pedra, que as provas chegam em bica. Não deites limão nos olhos, simplifica. Recorres ao pranto, ao mestre, na luta que te complica. E Jesus pede em silêncio, simplifica, simplifica. Que o mestre nos abençoe. Agradecemos ao Paulo José pelos estudos que ele nos trouxe, os conhecimentos. Vamos pedir aos médiuns que ocupem os seus lugares. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, eis que é chegado o momento do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos de luz, de amor, de paz, de harmonia, para todos nós que aqui estamos, que possamos receber dos médiuns essas bênçãos, Senhor, essas energias renovadoras, que nos dá o equilíbrio,
que nos ajuda a acender uma luz dentro de nós, a enxergarmos a nossa caminhada para Deus. Nos ampare nesse instante, abençoe os médios, que seja em nome de Deus e em teu nome, em nome do guia espiritual de cada médio, que possamos dar por iniciado o passe na nossa casa de amor. Façamos a nossa luz. Está em Mateus 5,16. E assim falava: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e edifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Essa passagem, que façamos a nossa luz, vai lembrar na Gênesis lá atrás, quando Deus criou o mundo, que se faça a luz, como ser dito, e a luz foi feita. Então nós precisamos de nossa luz própria, que muitas vezes seguimos a luz dos outros, a luz dos mais elevados. Mas para entrar no Reino dos Céus, precisamos manter essa nossa chama acesa. Como disse nosso amigo aqui, precisamos da nossa candeia acesa e sempre que ilumine também os mais necessitados. Tem uma passagem que fala que o próprio Públio Lentos, ele teve a chance de ter a luz. A luz dele era livre e com ela viveu durante 25 anos e não conseguiu enxergar a luz que estava próxima dele. Por seu orgulho, por sua vaidade. E assim ele perdeu a grande chance de estar bem mais adiantado. E se passaram-se 2000 anos e pouco, e ele ainda está atrás e tentando chegar até Lívia. E olha quanto tempo ele perdeu. Que não nos percamos nosso tempo. E como acender nossa luz? Como manter essa luz acesa? É com a caridade e com a humildade. É assim, com o nosso trabalho aqui na Terra, com o nosso trabalho com nossos irmãos, é que nós vamos conseguir manter a nossa chama, a nossa acesa luz. Porque sem ela, e como já diz, sem caridade, não há salvação. E para entrar na porta estreita, na porta que Jesus nos abre, precisamos ter nossa luz própria. Para lembrar também a parábola das viúvas que levaram o azeite para a noite de núpcias. Quem não se preparou, ficaram para trás. Não que as outras virgens fossem egoístas, nada disso. Elas foram adiante. Quem não se preparou, não teve a sua luz, e sua luz apagou. E assim, as viúvas que se prepararam com a sua luz, seguiram em frente. Que nós possamos seguir em frente com a nossa luz. Que sejamos vigilantes, que sejamos sempre donos da nossa luz e que não possamos nos esquecer. O umbral não existe. O que existe são os nossos pensamentos que nos levam para lá. Quem criou o umbral não foi Deus. São nossos pensamentos negativos, os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas angústias. E como nós pensamos positivo, pensamos na bondade, pensamos em excelência, veremos um mundo melhor. Se a Terra é um mundo de prosperações, há muitas belezas, imaginemos os outros mundos. Que assim seja, graças a Deus. Senhor Jesus, Mestre querido, nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos do estudo, pelo passe renovador, por tudo de bom que recebemos nesta tarde de hoje, nesta casa de amor. Nós te agradecemos, agradecemos aos guias espirituais, agradecemos ao altivo e te pedimos, Jesus, que nos leve para casa sob a tua proteção, sob o teu amparo, sob a tua paz. Que o teu amor possa envolver a todos nós. Que seja, Senhor, em nome de Deus, em teu nome, em nome do altivo e da coluna espiritual, diretora da nossa casa, em nome do amor que vibra na nossa casa, que possamos dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje.
CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Nós temos as bolsas das crianças que a gente presenteia elas no final do ano. Quem